A convite do portal Mídia Amazônia, estou aqui com Sidney Possuelo para uma conversa sobre jornalismo e sobre floresta. São mais de 40 anos de defesa da Amazônia e das populações indígenas. Nesses 40 anos, o Sidney sempre esteve acompanhado de repórteres. Eu mesmo tive a oportunidade, em 2002, de estar com ele numa expedição de 105 dias pelo Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. O Vale do Javari é uma área bastante extensa e é uma terra indígena, uma terra demarcada. Ali vivem vários povos indígenas, são 5 etnias conhecidas, fora as etnias isoladas. É uma preciosidade de terra amazônica, pouquíssimo mexida. Também tem esse valor fantástico de pesquisa, de biodiversidade. Sidney, você sempre levou repórteres para acompanhar suas expedições pela Amazônia. Qual a importância desses profissionais nessas viagens? Bom, é preciso saber a importância da mídia, né? A mídia é importante em todos os aspectos de nossa vida, de uma sociedade, de um país, principalmente quando ela vai reportar regiões distantes de difícil acesso, como por exemplo é a própria Amazônia. A Amazônia é distante, as notícias chegam aqui com dificuldade, né? As pessoas se movimentam lá dentro com dificuldade, que é tudo difícil. Então tem esse aspecto, né? Então a mídia contribui no esclarecimento e na verdade das coisas, com imagens, com sons, com a participação das coisas do local. Então é importantíssimo, principalmente quando se trata de uma questão pouco entendida no contexto nacional. A questão específica dos povos indígenas, né, tão mal compreendido, com uma separação muito grande da nossa sociedade. Então a imprensa falada, escrita, nos auxilia muito em divulgar as coisas que são corretas, a situação difícil que esses povos ainda vivem na Amazônia. Eu mesmo tive dificuldade com câmeras, que faz uma parte do jornalismo, né? A questão de você filmar, fotografar. Eu sempre me dediquei muito mais aos povos isolados. E com eles, a questão da máquina, você levantar a máquina e apontar, pode parecer, assimila a uma arma em que você leva e aponta e dispara, e aquilo fere. A arma é sem dúvida das nossas parafernálias o equipamento que eles mais conhecem desde o início, né? Facão, enxada, machado e a arma. Não que eles tivessem arma, mas a arma era usada contra eles. Então a arma de fogo eles conhecem. Então eu queria evitar qualquer aspecto que eles pudessem fazer ligação entre apontar uma câmera e apontar uma arma. Pode ter na cabeça dele uma ligação. Então, como eu trabalhava muito com esses povos, eu mesmo não utilizava câmeras. Passei muitos anos da minha vida, perdi muitas imagens em função exatamente de não agredi-los com a câmera. Por isso eu acho que eu perdi grandes aspectos, até que um dia eu falei, é importante demais, eu não posso deixar de registrar, né, esse momento histórico, o encontro de duas humanidades absolutamente diferentes, né? É um momento importantíssimo que tem que ter um registro histórico. Então, no caso dos contatos, ou mesmo nas grandes andanças e entradas pela Amazônia, onde faz a expedição que você mesmo, Leonêncio, participou de expedições junto comigo, é importante registrar e
resguardar essas imagens para o futuro. Sidney, como levar um profissional que é um repórter que vive na cidade, no grande centro, para a Amazônia, que é um lugar completamente diferente nos costumes, nas tradições, mesmo no tempo das cidades? Para entrar ou buscar o seu sonho, é preciso sonhar, é preciso desejar, é preciso querer, é preciso gostar um pouco de aventura. Se o teu coração te encaminha para isso, vai atrás do teu sonho, entra, vá na Amazônia, que o tempo que sempre trabalhou ao meu favor, com certeza vai trabalhar ao teu favor também. Você vai se dar bem, amando, gostando e defendendo a Amazônia, mas é preciso amá-la, gostar dela. Sidney, você tem o costume de apresentar lideranças da região amazônica, especialmente lideranças na área indígena, nas redações de jornais e revistas. O que você sugere aos repórteres interessados nessa pauta de Amazônia em relação a essa questão de fontes, nessa localização de fontes na floresta? A primeira coisa, nem sempre toda liderança indígena é a correta e é perfeita. Ela tem interesses, como qualquer outro branco por aí. Então é preciso distinguir, né, aonde está a verdade da situação. Para isso, eu acredito que se um jornalista sai, né, o fato de, primeiro, já ser um jornalista formado, etc., ele teve uma formação e ele tem que saber os fundamentos básicos dessas comunidades, né? Primeiro, o valor da terra. É básico ter terra, né? E a terra, se o branco acha que o pai que comprou, o avô que comprou, e ele tem a terra há 50, 60, 70 anos, já lhe dá o direito total sobre a terra, imagine esses povos que têm um direito que se perde no tempo, né? Imemorial, um direito imemorial. Não tem começo, sempre foi assim. São milhares de anos, né? Eles têm mais direito de dizer a terra é nossa do que nós dizemos a ele. As dificuldades amazônicas são bem conhecidas. Você sabe que quem vai para lá tem dificuldade de tempo, de hora, de transporte, entra num ritmo que é comandado mais pelos caminhos fluviais. É o barco, de avião você demora 10 minutos, de barco você vai demorar 2 dias para fazer aquilo. Então você tem que entrar nesse ritmo de tempo, de distância, de conhecimento real das lideranças, saber que nem todos são perfeitos, que há erros, né? Há erros, tem certas lideranças que se aproveitam. E quando ele chega a ficar assim, se aproveitando da situação, ele está mais para branco do que para índio. É que ele já estudou fora, já aprendeu a ler, já se misturou demais com o branco e parece que ele vai perdendo os fios, né? Essa quantidade de fios, de emoções, né? Emocionais, intelectuais, que nos ligam com a comunidade. Isso vai se rompendo e no final ele se transforma em branco. Ele tem a cara de índio, mas é um branco tão interesseiro como outro qualquer. Nesse trabalho, especialmente de índios isolados, do seu trabalho, há momentos em que o jornalista não deve ir? Ou há momentos em que é preciso esperar mais um pouco para esse profissional se deslocar para a Amazônia? Quais são essas situações? Particularmente, eu acho que a imprensa tem que acompanhar todos os momentos. Todos os momentos. Há momentos mais perigosos, há momentos sem perigos, há momentos que não entra a questão de um perigo imediato. Então, e você deixaria de registrar na medida em que você acredita que ele não possa, que a vida dele está em risco, etc, etc. Eu acho que faz parte do risco da vida, dos registros,
mesmo em situações difíceis. Porque se fosse assim, nenhuma guerra teria uma cobertura. As bombas estão explodindo em tudo quanto é lugar, vários jornalistas morrem e, no entretanto, eles estão ali e registram. E assim vamos retendo, desde a Primeira Guerra Mundial ou antes, imagens que estão aí à nossa disposição até hoje. Se não fosse permitido, seria uma lástima e se perderia parte da nossa memória. Eu gostaria que você contasse um pouco esse episódio em que você foi chamado de Rei da Amazônia. Como foi isso? Essa é interessante. Um dia eu cheguei em casa e minha mulher disse: eu vou ser rainha. O quê? Eu vou ser rainha. Mas por quê? E ela me deu então um recorte de um jornal para mim ler. E estava mais ou menos escrito assim: o Poçuelo faz esse esforço para demarcar Yanomami e essas outras terras, porque na verdade ele está sendo apoiado pela Inglaterra, França, vários países da Europa. Então o que vai acontecer? Ele demarca Yanomami. Quando ele acabar de demarcar, ele será declarado pelos indígenas rei daquela terra. Bom, aí ela falou: tá vendo? Então, se você é o rei, eu serei a rainha. Então, essa é uma matéria que saiu em Roraima, né, falando sobre o meu interesse na demarcação das terras indígenas. Mas muita bobagem mais foram escritas naquele momento, né? Demarcaram a terra, como o caso do Yanomami, era uma questão que envolvia aspectos da própria segurança nacional e outras coisas mais. E você sempre ressaltou o trabalho do Marechal Rondon, dos irmãos Vilas Boas, de Francisco Meirelles. Você sempre defendeu o trabalho deles, mas na sua trajetória houve uma certa mudança de rota. Há uma certa contestação na sua visão, em relação à visão deles? Com Rondon é implementado oficialmente a questão de fazer contato e se transforma na postura oficial do governo através do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, criado em 1910. Bom, a ação do Rondon, essa visão política dele, né, era em função do positivismo. O Rondon era positivista, adepto de Augusto Comte, e ele via todos os homens como irmãos. Todos os homens como irmãos e todos podem usufruir das benesses da civilização. E ele incluía nisso os povos indígenas, que evidentemente são parte integrante efetiva da civilização, inclusive da sociedade brasileira. Então ele incluía os índios, por isso ele fazia os contatos. A FUNAI é criada em 66 e então se extingue o SPI. Acontece que a FUNAI é criada com o acervo do Parque Indígena do Xingu, da Fundação Brasil Central e do próprio SPI. Mas não era só o acervo físico, mas também cultural, as práticas, o trabalho, porque a maior parte das pessoas foram transferidas. Então, continuou dentro da FUNAI a mesma sistemática de Rondon, era a mesma filosofia. Estava mais ou menos parada a ocupação da Amazônia, quando esse novo ciclo de conquista moderna aí da Amazônia brasileira volta com força na mão dos militares e começa a penetrar na Amazônia. E na medida que eles vão penetrando, eles veem que não estão penetrando em território, em terra vazia, terra de ninguém, que era o que eles pensavam. Não, vão entrar, cruzamos a floresta e pronto, e acabou. Não era bem assim.
Aquela floresta era ocupada, haviam povos que moravam ali, que nós não sabíamos dele. Alguns tínhamos vagas informações, outros vieram a ser descobertos realmente. Pensava-se já extinto. Quando você sabia da presença de um grupo isolado e você ia e contatava, acontecia algumas coisas, sempre. Ou o grupo morria, desaparecia inteiramente, ou a metade desaparecia. Então o contato era um problema sério, matava esses povos. Se você não fizesse contato, não vamos fazer o contato, vamos deixar ele lá, você deixava. 3, 4, 5 anos depois, você voltava, cadê os índios? Já não tem mais índio, porque ou passou a estrada, ou chegou a fazenda, empurraram os índios, ou entraram em confronto, e os índios também desapareciam. Então fazer contato, os índios desaparecem. Não fazer contato, eles também desaparecem. Então o que fazer? Então nós criamos um departamento com a finalidade de cuidar dos povos isolados, com uma nova filosofia. Essa filosofia que foi elaborada, escrita por mim, etc., que hoje é parte integrante da política de trabalho da FUNAI, diz mais ou menos o seguinte: em isolado a gente não faz contato. A gente respeita o seu isolamento, delimita e demarca a sua terra e põe uma equipe para vigiar. Porque senão aconteceria como no passado. Você faz tudo isso, demarca, vira as costas, 2, 3 anos depois, cadê os índios? Já virou tudo uma fazenda. Não dá certo. Você disse que passar 2 meses na Amazônia é a mesma coisa que fazer uma viagem de férias. Qual foi o seu tempo máximo isolado na selva? O tempo máximo que eu fiquei sozinho, quer dizer, eu era o único branco e tinha próximo de mim, a 1 quilômetro, a aldeia, né? Que era a aldeia do Raoni, que é muito conhecido, né? E nós morávamos na beira do Xingu. E ali, quando eu entrei, eu saí praticamente 2 anos depois, né? Fiquei ali direto, sem sair. Porque as pessoas complicam as coisas ou simplificam demais, né? Muitas vezes sair de um centro como uma cidade e ir embora para a Amazônia, você sai daqui, pega o avião, desce lá não sei aonde, pega um barco, sobe 3 horas, 5 horas de rio, desce num poço. Isso é uma coisa, isso não é uma expedição, isso é simplesmente a ida até um posto. Uma expedição tem uma conotação totalmente diferente, aonde você está exposto a várias situações difíceis, principalmente se você vai entrar em área de povos isolados. Por exemplo, Leonel, você participou de uma das últimas expedições que eu fiz. Foram 110 dias. Não foi a maior expedição que eu fiz mais longa do que essa, mas é absolutamente diferente. 110 dias na selva, comendo aquilo que a natureza propicia a você, quando propicia, não é? É totalmente diferente de você sair com tudo projetado, o tempo que você vai, aonde você vai, já está tudo organizado. Não é uma expedição, a diferença é brutal e muitas vezes traz surpresas difíceis. Há pessoas que não suportam essa solidão que a selva provoca, né? Principalmente dentro de uma expedição. Dentro de uma expedição é um dos lugares onde você mais conhece as pessoas. Você fica próximo demais das pessoas. E é exatamente essa proximidade que faz ou grandes amigos na expedição ou pessoas que você não quer ver nunca mais. São situações difíceis, isso sem falar nos povos indígenas isolados que poderiam estar próximos ou
configurar uma ameaça, etc. Então, retirando os indígenas, o desconforto pode ser grande, principalmente pelos mosquitos, a malária, as doenças que chamavam doença de país tropical, etc. Na verdade, são doenças porque é difícil combater um mosquito daquele numa selva daquele tamanho. É um desconforto muito grande. O seu trabalho sempre foi dentro do governo, mas ao mesmo tempo o governo sempre foi contra, de certa forma, sempre foi um inimigo do seu trabalho. Como você vivia esse dilema? É uma situação bastante difícil, você estar no governo e ao mesmo tempo se desentender com o governo. E em todas as funções que eu tive, eu critiquei o governo. Desde a mais simples, como sertanista, que eu era, até como presidente da FUNAI, eu criticava o próprio governo pela incompetência, pela falta de recurso, por todas as coisas que ao longo do tempo fizemos. Então eu só posso atribuir isso, Leônidas, a um pouco de sorte. E também, talvez aí tenha me ajudado muito a minha imprensa. Porque eu nunca fiz coisas assim, escondidas, não me lembro de ter feito isso. Minhas coisas eram claras, públicas, e a imprensa me ajudou, escrita, falada, etc., porque também era diferente. No Brasil você tem direita, esquerda, centro, mas parece que ninguém gosta de índio, né? Pois é uma verdade. Esquerda e direita e centro, ainda tem o centro ainda. Eu, em algum momento da minha vida, ao longo desses 40 e poucos anos que eu trabalhei na Amazônia, eu tive a oportunidade de estar com muitos líderes de esquerda, muitos. E eu senti deles a dificuldade imensa que eles tinham em entender e compreender indígena, negros, quilombolas, por exemplo, uma dificuldade muito grande. E eu particularmente, atribuí essa dificuldade a uma questão de interesse imediato deles, que é, por exemplo, índio não dá voto, negro, quilombola também não, mora distante, perdido, acho que talvez algum tenha votado na vida. Então, o que interessa para eles é o operário e camponês. Essa é a massa que vem lá de 1917, bolcheviques, mencheviques, e chega aos nossos dias, né, com uma grande incompreensão, né, da existência dos povos indígenas, dessa dificuldade que ele tem de estar conosco, uma sociedade tão diferenciada. Então, as pessoas de esquerda foram as pessoas que eu mais senti dificuldade em compreender e entender a situação dos povos indígenas. É uma questão que vai além das fronteiras do Brasil de um modo geral. Os estados, de um modo geral, nunca foram a favor dos povos indígenas, nunca, né? E isso se refletia, isso também foi o que aconteceu aqui dentro do Brasil, né? O Estado brasileiro nunca se mostrou muito favorável. As conquistas que houveram dos povos indígenas, o pouco que houve, foi com muita luta. Eu senti isso bem em mim quando eu fui presidente da FUNAI, que me desentendia totalmente com os demais órgãos, né? Cada um fazendo coisas que intervinham diretamente na segurança, na saúde, na educação dos povos indígenas. Se não haver nenhuma força no governo do centro, de esquerda, de direita, capaz de deter essa loucura nossa de destruição permanente da Amazônia. Isso é uma coisa louca. Estamos jogando fora uma biodiversidade que não chegamos nem a conhecer.
Entre os anos 70 e 80 houve muita discussão sobre demarcações de indígenas, mas de um certo tempo para cá essa questão parece que não avançou. E hoje é tão difícil, e talvez até mais difícil, reconhecer um território indígena que no passado. Por que isso? Nenhum governo, nem no passado, foram bons para os índios. Aos ruins e os menos ruins, de um modo geral. Por exemplo, já que estamos falando na Dilma, falando agora, o governo Collor, eu era o presidente da FUNAI. Foi um governo que foi de espantar, porque em um ano, junto com o Collor, eu pude duplicar a superfície de terra delimitada, demarcada, transformada de terra pública em terra indígena. Em 80 ou 90 anos de história passada, nós tínhamos 500 e poucos mil quilômetros quadrados de terra indígena. De repente, com um ano de Collor, nós passamos para 1 milhão e alguma coisa. Então, se duplicou a superfície de terra. Isso só foi possível porque tinha o presidente da República que segurava a onda, segurava a barra. Se não fosse ele, por mais que eu quisesse, por mais que o ministro da Justiça também quisesse, você não leva nada avante se ele não homologa, se ele não determina, se ele, no máximo ou no mínimo, pode até simplesmente cortar o orçamento. Você acha que o esvaziamento desses órgãos de fiscalização na Amazônia, como o FUNAI, IBAMA, o mesmo INCRA, é proposital? Eu diria para você o seguinte, eu acho que todos esses órgãos, seja estaduais ou federais, sempre lutam com dificuldade. Sempre a falta de recurso, a falta de dinheiro, né? A falta de uma liderança política que demonstre a importância dele, enfim. Eles nunca estão eficientes, porque começa já com uma ação falha do governo em não dar prioridade a ele. Qual é a prioridade da Amazônia, que é uma floresta? É o quê? Se você perguntar para mim, que não sou técnico nisso, vou chegar a dizer, é manter as árvores em pé? É manter os rios limpos? Essa é a prioridade. E o que você faz para manter essa árvore em pé? Bom, você vigia, você toma conta. Não precisa ter um homem atrás de cada árvore, principalmente, nós estamos falando no mundo atual moderno, você tem uma tecnologia fantástica via satélite que é capaz de ler a placa de um carro. Como é que não vai ver árvores caídas? Nós temos essa tecnologia? Se tem, ela é só informativa. E está faltando a parte final, que é o combate lá. Não deixar que aconteça. Como você avalia a política de combate ao desmatamento do governo federal? A propósito, existe essa política? Pois é, política de combate, né? Você vê normas, você vê institutos, você vê não governamentais, você vê polícias florestais, você vê uma série de dispositivos que são criados para combater o desmatamento. E o desmatamento progride, se não é cada vez mais, que parece que estacionou, ele progride da mesma forma. Até hoje, com tudo o que se fala, com todos esses encontros internacionais, nada disso tem tido um peso tão grande que possa deter esse desmatamento da Amazônia, que está aí. Precisamos parar isso de qualquer jeito. E nós não temos ainda os órgãos que deveriam estar preparados para combater, ainda não combatem. Está difícil, você não vê um combate sistemático do desmatamento na Amazônia. Você vê um apresamento de madeira aqui, alguma outra coisa ali, um fechamento de rio por madeiras que vem descendo, mas ação sistemática, uma ação de Estado permanente, contínua, que paralisasse esses interesses,
não se vê até hoje, mesmo porque o próprio Estado está por detrás, ele mesmo alimenta com vários outros programas o desmate da Amazônia, né? E essas coisas todas que acontecem. Como você vê essas grandes obras na Amazônia, especialmente obras de hidrelétricas, como agora no rio Tapajós ou mesmo no Xingu, a hidrelétrica de Belo Monte? Pois é, essas grandes obras, né, que existem atualmente aí na Amazônia já há algum tempo, elas são exatamente tudo o que o índio, de um modo geral, que prejudica o índio de um modo geral, né? O índio precisa do peixe, ele precisa da caça. Então essas coisas chegam trazendo a modernidade, quer dizer, controlam o rio, as águas, não é? Acaba desaparecendo vários tipos de peixe, não é? Se não se toma os cuidados que se deve tomar. Então essas grandes obras, quer dizer, essa coisa que representa muito a sociedade atual, moderna, nessa necessidade imensa de energia que nós temos, ela chega e ela é contrária, inicialmente contrária ao que querem os povos indígenas. Só mais tarde, quando realmente, se eles forem realmente integrados na nossa sociedade e vierem a participar da nossa sociedade, eles vão poder entender melhor, usufruir até disso. Mas agora existe um confronto que está claro aí nessas questões, nessa polêmica entre índios e esses que fazem essas obras, né? Sempre há atritos, lutas, divergências, né? E o governo está sempre, né? Os governos estão sempre do lado da obra. É claro, ele está financiando, ele quer que faça. Então, eu diria que de imediato são coisas contraditórias. Só mais tarde, no futuro, quando eles forem deixando cada vez mais de serem o que são, quer dizer, indígenas, tiverem uma cara mais parecida com a nossa, ou interesses parecidos com o nosso, poderiam começar a participar melhor. Mas a gente afasta essa possibilidade hoje. Hoje, atualmente, o índio não faz parte da nossa sociedade. Nossa sociedade foi estruturada e feita por nós para o nosso interesse, e não para o interesse dos povos indígenas.